Queridos filhos de Deus, hoje eu venho até vocês com uma mensagem que vai tocar profundamente em seus corações e transformar completamente a sua compreensão sobre abundância e provisão divina. Eu sou Uriel, o anjo da luz de Deus, aquele que carrega a chama sagrada da presença do Altíssimo, e hoje o Senhor me enviou especialmente para falar com você que está assistindo a este vídeo neste exato momento. Não é coincidência que você chegou até aqui. Deus sabia que você precisava ouvir esta palavra, que seu coração estava sedento de uma revelação celestial sobre a abundância que Ele já preparou para sua vida desde antes da fundação do mundo. Quantas noites você tem passado em claro, preocupado com as contas, com as dívidas, com a escassez que parece ter se instalado em sua casa? Quantas vezes você olhou para o céu e perguntou: Senhor, onde estão as bênçãos que Tu prometeste? Eu estou aqui hoje para lhe dizer que essas bênçãos nunca deixaram de existir. Elas apenas estavam esperando o momento certo para se manifestarem em sua vida. O fogo da abundância que eu carrego não é um fogo comum, é o próprio fogo do altar celestial. É a chama que arde diante do trono de Deus e que tem o poder de derreter toda resistência, toda barreira que tem impedido a sua prosperidade de fluir. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, Ele disse: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E essas palavras carregam uma promessa profunda de provisão diária, constante, abundante. Deus não é um pai que deixa seus filhos passarem necessidade. Ele é o Pai que conhece cada uma de suas necessidades antes mesmo que você as expresse em oração. Eu venho hoje para acender em sua vida esse fogo sagrado que vai queimar toda a mentalidade de escassez, toda a crença limitante sobre dinheiro e prosperidade que foi plantada em seu coração por experiências dolorosas do passado. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é a raiz de todo mal, mas a Bíblia na verdade diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e há uma diferença enorme entre essas duas afirmações. Deus quer que você tenha recursos financeiros suficientes não apenas para suas necessidades, mas também para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Como você pode ser generoso se não tem o suficiente nem para si mesmo? Como você pode sustentar a obra de Deus se suas próprias finanças estão em caos? O Senhor deseja que você prospere em todas as áreas de sua vida, incluindo a financeira, porque quando você próspera, você glorifica o nome dele e demonstra para o mundo que servir a Deus compensa. Não existe virtude na pobreza, meu querido filho. Existe virtude na generosidade, na administração sábia dos recursos que Deus coloca em suas mãos. Hoje eu quero que você entenda que existe uma diferença entre estar quebrado e ter uma mentalidade de pobreza. Você pode estar temporariamente sem dinheiro, mas isso não significa que você precisa manter pensamentos de escassez. A verdadeira abundância começa na mente, no coração, na forma como você enxerga as promessas de Deus para a sua vida. Eu venho hoje para renovar sua mente, para limpar sua visão espiritual e para que você possa enxergar com os olhos do Espírito todas as oportunidades, todas as portas abertas, todos os milagres financeiros que Deus já preparou para você, mas que você não conseguia enxergar por causa das lentes embaçadas da incredulidade e do medo. Deixe-me contar para você a história de um homem que entendeu profundamente o coração de Deus para a prosperidade de seus filhos. Abraão era um homem próspero, mas sua prosperidade não veio por acaso. Ela veio porque ele creu nas promessas de Deus mesmo quando as circunstâncias ao seu redor diziam o contrário. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, ele não apenas prometeu fazer dele uma grande nação, mas também prometeu abençoá-lo abundantemente. E a Bíblia diz que Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Essa riqueza não era um obstáculo para sua espiritualidade, mas sim um reflexo da bênção de Deus sobre sua vida. O que muitas pessoas não entendem é que Deus deu a Abraão essa prosperidade não apenas para o seu próprio benefício, mas para que ele pudesse ser uma bênção para muitas nações. O dinheiro nas mãos de um homem justo se torna uma ferramenta poderosa para o avanço do reino de Deus na terra. Mas você sabe qual foi o segredo de Abraão? Ele nunca perdeu de vista que tudo o que ele possuía vinha das mãos de Deus, e por isso ele nunca hesitou em devolver ao Senhor a parte que lhe pertencia. Quando ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, reconhecendo que Deus era a fonte de toda a sua prosperidade. Essa atitude de gratidão e reconhecimento abriu as comportas dos céus para que bênçãos ainda maiores fossem derramadas sobre sua vida. Eu quero que você entenda hoje que o mesmo Deus que abençoou Abraão é o seu Deus, e as mesmas promessas que ele fez para Abraão são válidas para você também, porque você é descendente espiritual de Abraão pela fé. Paulo escreveu na carta aos Gálatas que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. E isso significa que você tem direito legal, espiritual, de receber as mesmas bênçãos que foram derramadas sobre a vida do pai da fé. Mas assim como Abraão teve que crer contra toda esperança, você também precisa exercitar sua fé, precisa declarar as promessas de Deus mesmo quando sua conta bancária diz o contrário, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem desesperadoras.
A fé não é a ausência de problemas. A fé é a presença de Deus no meio dos problemas. E quando você reconhece a presença de Deus em sua situação financeira, tudo começa a mudar, porque onde Deus está presente, a escassez não pode permanecer. Eu tenho visto muitos filhos de Deus vivendo muito abaixo do padrão que o Pai Celestial preparou para eles, não por falta de amor de Deus, mas por falta de conhecimento, por falta de revelação sobre os princípios celestiais da prosperidade. Hoje eu quero quebrar essas correntes de ignorância que têm mantido você preso a um ciclo de carência e falta. Agora eu quero falar diretamente ao seu coração sobre algo muito importante: como aplicar esses princípios celestiais em sua vida cotidiana de forma prática e transformadora. Muitas pessoas pensam que a prosperidade é algo que acontece magicamente, da noite para o dia, mas a verdade é que ela é resultado de um processo, de uma renovação da mente, de uma mudança de atitude diante de Deus e diante do dinheiro. O primeiro passo para desbloquear os milagres financeiros que já estão destinados para você é reconhecer que Deus é realmente a fonte de toda a provisão. Não é o seu emprego, não é o seu chefe, não é o governo, não é a economia do país. É Deus quem supre todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando você entende isso, você para de viver na ansiedade e começa a viver na confiança. Eu tenho visto tantos testemunhos lindos de pessoas que aplicaram esses princípios e viram suas vidas financeiras serem completamente transformadas. Lembro-me de uma senhora que estava desempregada há mais de um ano, com dívidas acumuladas, filhos para sustentar, e ela começou a declarar todos os dias: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus." Ela não apenas declarava, mas vivia como se já tivesse recebido a bênção. Em 3 semanas, ela recebeu 3 propostas de emprego, todas com salários melhores do que ela ganhava antes. Isso não foi sorte, foi o resultado de uma fé ativada pelas promessas de Deus. Outro princípio fundamental é a generosidade. Jesus disse: "Dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo." Esse é um princípio espiritual infalível. Você só pode receber na medida em que está disposto a dar. Não estou falando apenas de dízimos e ofertas, embora esses sejam importantes, estou falando de um coração generoso que procura oportunidades para abençoar outras pessoas. Quando você planta sementes de generosidade, mesmo quando seus recursos são limitados, você está ativando a lei da semeadura e colheita que governa o reino de Deus. Um homem me contou que estava passando por uma crise financeira terrível, mas quando soube que um vizinho estava em situação ainda pior, ele dividiu com esse vizinho os poucos mantimentos que tinha em casa. Naquela mesma semana, ele recebeu uma proposta de trabalho inesperada e um dinheiro que estava esquecido em uma conta antiga. Deus honra corações generosos porque a generosidade é uma característica do próprio coração de Deus. Outra chave importante é a administração fiel dos recursos que você já possui. Muitas pessoas pedem a Deus mais dinheiro, mas não são fiéis com o pouco que têm. Jesus contou a parábola dos talentos para nos ensinar que Deus confia mais recursos apenas àqueles que são fiéis com o que já receberam. Comece a administrar bem o que você tem agora, mesmo que seja pouco. Faça um orçamento, quite suas dívidas, honre seus compromissos. Deus está observando como você trata o dinheiro que já está em suas mãos. Meu querido filho, chegamos ao momento mais precioso de nossa conversa, o momento em que eu quero conduzir você em uma oração poderosa que vai abrir as comportas do céu sobre sua vida financeira. Mas antes de orarmos, eu quero que você faça uma declaração de fé comigo. Diga em voz alta: "Eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto peço ou penso. Eu creio que Ele já preparou bênçãos abundantes para minha vida. Eu renuncio a toda mentalidade de escassez e abraço a mentalidade de abundância do reino de Deus." Agora feche seus olhos, coloque sua mão direita sobre o coração e ore comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante do Teu trono de graça reconhecendo que Tu és o Senhor de tudo que existe no céu e na terra. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Hoje eu peço perdão por todas as vezes que duvidei da Tua bondade, por todas as vezes que vivi na ansiedade e no medo em relação às minhas finanças. Eu reconheço que Tu és um Pai bom que se deleita em abençoar seus filhos. Senhor, eu peço que acendas em minha vida o fogo da abundância através do ministério do anjo Uriel. Que toda mentalidade de pobreza seja queimada pelo fogo do Teu Espírito Santo. Que toda maldição hereditária relacionada à escassez seja quebrada agora mesmo pelo poder do sangue de Jesus. Pai, eu declaro que sou próspero porque Tu és próspero. Declaro que sou abençoado porque Tu me abençoaste em Cristo Jesus. Declaro que o sucesso me seguirá todos os dias da minha vida porque Tu preparaste boas obras para que eu andasse nelas. Senhor,
eu peço sabedoria para administrar com fidelidade todos os recursos que tu colocares em minhas mãos. Que eu seja um mordomo fiel do teu reino. Que minha prosperidade seja uma bênção para muitas pessoas ao meu redor. Em nome de Jesus, eu decreto e declaro que novos milagres financeiros começam a se manifestar em minha vida a partir de hoje. Portas de oportunidade se abrem, ideias criativas vêm à minha mente, favor sobrenatural me acompanha em todos os meus negócios. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final de mais um encontro celestial, mas eu quero deixar uma palavra final gravada em seu coração. Lembre-se sempre de que você foi criado para prosperar, você foi destinado para o sucesso, você foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. As bênçãos que Deus preparou para você não são apenas para esta vida, mas são bênçãos eternas que se estendem às próximas gerações. Eu quero convidar você a se inscrever neste canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra profética que Deus tem para a sua vida. Nos comentários, conte-nos como esta mensagem tocou seu coração, compartilhe seus testemunhos de milagres financeiros e sugira novos temas que você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós, pois nos ajuda a saber exatamente do que você precisa ouvir. Na tela final, você verá 2 vídeos muito especiais que complementarão esta mensagem e trarão ainda mais luz sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Assista a ambos, pois tenho certeza de que serão uma bênção poderosa para a sua jornada espiritual. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. Até nosso próximo encontro. Continue firme na fé, continue declarando as promessas de Deus e lembre-se, você é amado, você é próspero, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém e amém.